então aí com a nossa Mistério. nossa aventura meio sinistra de hoje, mais sinistra no bom sentido. Você vê que então tem o abismo, tem a água e tem o espírito. O abismo não está no nosso esquema aqui, que a gente está falando sobre espírito, água e sangue. Isso aí. Vamos falar só sobre o espírito e a água por enquanto. Então olha só o que está acontecendo. O abismo, a água e o espírito. Se a gente vê Pedro e Jesus andando sobre as águas, a gente vai começar a pensar uma coisa interessante aí. Pedro andando sobre as águas. E a parábola do rico e o Lázaro, Jesus falando sobre um abismo que existe entre o inferno e o céu, e o seio de Abraão e o inferno, a gente vai ver que esse abismo separa o céu do inferno. Então é como se o cristão, quando ele se convertesse, ele cruzasse esse abismo andando sobre as águas e levado pelo vento do Espírito. E aí quando eu comecei a pensar sobre isso, cruzar o abismo, no meu artigo da Lagoinha, que quem quiser pode ler, que está no link aí embaixo do vídeo, esse cruzar o abismo é algo comum no satanismo, na bruxaria. Quando você vai evoluindo na sua hierarquia espiritual no mal, você chega um momento que você cruza o abismo, que é algo que o Aleister Crowley fala muito nas obras dele, sobre cruzar o abismo. E a gente sabe, o Daniel Mastral, por exemplo, diz que esse cruzar o abismo, o Bill Schneebler também fala isso, envolve você optar por ser um licantropo ou um vampiro. Você começa a ter uma comunhão direta com o sobrenatural, você começa a viver no sobrenatural. No caso do Aleister Crowley, dos bruxos, no mal. No caso do cristianismo, quando você renasce, você cruza o abismo. Você passa da morte para a vida. Porque Jesus falou que quem não está com ele já está morto. Como ele falou, desde que os mortos enterrem os mortos. Lembra? Então quando a gente aceita a Jesus, você já falou sobre o novo nascimento no início. A gente cruza esse abismo. Eu tive essa imagem quando eu comecei a meditar nisso. Você começa a andar sobre as águas, o que é um absurdo, uma loucura, mas Pedro andou com Jesus, então o impossível com Deus se torna viável e a gente passa da morte para a vida. Então você vê como o inimigo imita essas coisas que existem na Bíblia, ele tenta imitar, porque ele é um grande plagiador, né? Ele não cria nada, ele só imita. Então você vê como o espírito e a água são importantes para fazer com que nós passemos de ser homens naturais, andros psíquicos, para ser homem espiritual, andros pneumáticos. Justamente, uma coisa que interessante que você escreveu no artigo, em relação a espírito, que no hebraico é ruach, né? Que relaciona-se com arash, que é viajar, isso, e com orash, que é caminho, e com quash, que é poder, né? Poder. Então, você falou de transpor abismos, etc. O espírito que nos leva para essa viagem, né? O espírito que conduz. Né? Que no grego é pneuma, que é vento, né? Pneuma. Sopra, que leva. Isso. Né? E o vento, a ideia no hebraico, desculpa ter te interrompido, Júlio, é assim, né? A raiz os caras falam ruach, né? Porque esse CH tem um som de R aí, né? Deixa a malandragem da transliteração aí. Ruach. Você vê que a raiz é rar. Rar tem a ver com o círculo, porque o círculo faz um caminho, né? Então você vê, o vento, por que espírito tem a ver com caminho? Porque o espírito é um vento. E o vento, ele trilha um caminho. Quem manja de vento aí, quem surfa, quem faz windsurf ou veleja, sabe que quando você fala vento sudoeste, é o vento que vem do sudoeste para cá. Ele trilhou um trajeto. O vento leste vem do leste para cá. Então ele trilha um caminho. E o judeu sabe muito bem disso. Dependendo do vento, traz bonança ou traz tempestade. O sudoeste tende a trazer ressaca e tempo ruim. O leste não, tende a trazer calmaria. Então eles sempre associaram vento com caminho. Entendeu? Então essa que é a associação. Por isso que o Espírito, que é o vento de Deus, ele conduz o Filho de Deus no caminho. João 3,8, aquele que é nascido de Deus não sabe nem onde vem nem para onde vai, é conduzido pelo vento do Espírito. Então esse aspecto é muito interessante. É muito legal isso. Dessa questão de você transpor algo, né, e chegar a algum lugar. Como você falou da parábola de Lázaro do rico e Lázaro, do rico. É. Né? E essa palavra quash, é quash que se fala? É coar, pode ser. Coar. Tem que pegar essa edição aqui com um cara aqui na hora. É o CH de som de R. Que é poder, que relaciona com ruach, isso. né? É.
que é muito interessante, porque essa transposição, ela se dá por uma operação de poder do Espírito. O cara que manja de hebraico aí vai falar, isso é palhaçada, poder em hebraico é gibur, não é coar. Mas eu dou o versículo da Bíblia no meu artigo, é só você ler ali embaixo, onde essa palavra coar é traduzida como poder. Só para dar uma... um adendo aí pro cara falar do Daniel analfabeto. Tem que esclarecer a galera aí. Eu mato a cobra e mostro o pau, né? Tem que esclarecer a galera aí. E outra coisa interessante que você falou sobre a doutrina de Crowley e o satanismo no século XX, etc. Isso aí. E sobre... Assunto tão pouco falado no nosso meio. Sobre aquela bifurcação, dizendo assim, entre a licantropia e o vampirismo que está associada à transposição dos satanistas. Isso. Desse Cruzar o abismo. Cruzar esse abismo. Cruzar o abismo. Interessante que a palavra sangue, que é aima que se fala? No grego é ema. Escreve aima, fala dam, no hebraico. Dam, no hebraico, está relacionada a demuts. Demuts, semelhança. Que é semelhança. Isso, demuts. Né? Ou seja, o satanista, quando transpõe um abismo, ele adquire uma semelhança, opta por uma semelhança. Ele vira filho de Lúcifer. De Lúcifer, né? Uma semelhança satânica. Inclusive, semelhança física mesmo. É uma identificação. Vira um monstro, o cara vira um monstro. É uma identificação. Uma filiação. Uma filiação. Né? Como demut, a filiação. Isso. E o homem de Deus, a mulher de Deus, né? Cheio do Espírito Santo, quando é levado pelo vento do Espírito, ele também adquire essa filiação e essa semelhança, só com o primogênito com Deus. São dois caminhos muito parecidos, um para o mal, outro para o bem. É muito parecido. Tem novo nascimento. Trevas e luz. Nas trevas tem novo nascimento, tem batismo, tudo, tem tudo, mas o inimigo sempre tentando corromper, né, a verdade de Deus para os seus próprios fins ali, como Nimrod fez, né? Ao construir a Bab Ilu, que é o portal dos deuses, o portal de Deus, portal de Ilu, né? Para abrir um portal espiritual para trazer os demônios para viver na nossa dimensão, que é o que eles estão querendo fazer ainda hoje, né? E se as testemunhas não testemunharem usando o espírito, a água e o sangue, Jesus vai vencer a batalha no final, mas quem não for testemunha não vai vencer. Porque só vence, o exército que vence é o exército que luta a favor do vencedor. Justamente. Se o exército do Brasil venceu, não lutei a favor dele, lutei a favor do exército dos Estados Unidos, eu fui derrotado. E quando nós falávamos no início, no primeiro bloco, sobre testemunha, de martírio, né, do grego martírio, que dá origem à palavra Marte. Né? Martirizar. A gente percebe que, não só por essa abordagem filológica, mas também numa interpretação sistemática da Bíblia, olhando a Bíblia, simplesmente o Novo Testamento Antigo, nós percebemos que as principais testemunhas que o Senhor escolheu ao longo da história, elas sofreram desse martírio. Elas sofreram para testemunhar. Tem até uma história meio escatológica no sentido de assim, meio ridícula, porque escato significa o resto, né? Então tanto significa as coisas do porvir, do futuro, quanto o resto que o excremento, né? Foi largado ali. Os carros, fezes, esse tipo de coisa. São Benjamim foi martirizado por empalamento. O que é empalamento? É uma tora que é colocada no ânus da pessoa. O tal do Vlad lá, que é o Conde Drácula, fazia, que era o passatempo dele, é empalar os outros. Então você vê, o São Benjamim, ele foi empalado e ele deu o nome a esse instrumento que a gente usa na tomada, o Benjamim. Porque é um pino que entra na parede. Você vê que coisa grotesca e ridícula, né? É uma história ridícula, mas mostra que o cara preferiu sofrer um empalamento do que negar Jesus. Então o São Benjamim fica como um bom exemplo aí, né? Pra gente. Você vê, tem gente que não quer perder a reputação pela causa do Evangelho. Os verdadeiros cristãos perdiam a vida. E perdiam de modos grotescos, empalamento, crucificação, né? Ser queimado vivo, por aí vai. A gente não quer queimar nem o nosso filme hoje pela causa do Evangelho, imagina deixar o corpo ser queimado. E agora, levanta um aspecto legal assim, até para você que está nos assistindo ficar bem ligado, que nós conversávamos até em off hoje, que é a respeito do que nós temos passado, ou do que na nossa geração realmente é necessário que se passe, que tipo de barreira que a gente precisa transpor, cultural, etc., ou religiosa, para poder realmente
dar esse testemunho em nossa geração. Uma verdadeira testemunha. Porque se hoje nós não sejamos literalmente empalados, existe algum tipo de martírio que a gente pode sofrer. Até martírio moral, né? Justamente. Que intensidade é essa? A gente pode falar no próximo bloco sobre isso. No próximo bloco, né? a gente vai voltar. Que tipo de testemunho você é chamado a dar? Vamos pensar sobre isso.